estamos começando aí o nosso primeiro módulo, o nosso primeiro bloco desse curso temático revisional para a banca Fundep, ou como ela se chama agora, Gestão de Concursos. E aí, se o seu concurso vai ser feito por essa banca, nada mais coerente ou nada mais pertinente do que começarmos o nosso conteúdo com a maneira abordada pela banca. E aí o nosso curso ele vai, a partir deste primeiro módulo, funcionar da seguinte forma. Por exemplo, aí na sua tela, você está vendo um texto chamado Portugal estuda devolver patrimônio cultural a ex-colônias. Se você quiser, você vai pegar esse texto, o título dele, joga no Google, escreve lá, Fundep. Você vai ver a prova que contém. Essa foi uma prova do ano de 2023. Então, no ano de 2023, houve uma prova, e essa prova, ela teve esse texto. Sugiro que você baixe a prova, que você resolva as questões, que você confira o resultado, para você focar naquelas questões, naqueles conteúdos que ofereceram a você maior dificuldade. Com relação ao que nós vamos fazer aqui agora, sugiro que você imprima o PDF, que são, na verdade, esses slides que eu estou usando, e que você possa fazer aí a anotação ou as anotações necessárias ao lado dele. Olha aí na tela, o nosso tema número 1, olha aí, período composto, não é um tema que a gente está acostumado a ver no início de curso. Mas estou começando por ele, porque toda a prova da Fundep, ou toda a prova de concurso de qualquer banca, cobra o assunto de período composto das maneiras mais variadas, mas esse é um assunto que não deixa de cair. Então vamos priorizar aqueles assuntos que caem com frequência. E assim nós vamos acrescentando cada um deles. Bom, quando a gente fala de período composto, ou a estrutura do período composto, isto é, aquele período que não é um período simples, significa dizer que chama-se período composto aquele que vai ser formado por duas ou mais orações. E quando eu falo que um período é formado por duas ou mais orações, é preciso que a gente relembre, embora eu tenha a impressão que muitos de vocês já sabem, que orações são, na verdade, enunciados que apresentam verbo. Então, toda oração tem que ser um enunciado que tem verbo. Por exemplo, se eu digo assim, boa tarde a todos. Você entendeu? Isso não é uma oração. Porque ao dizer boa tarde a todos, eu não tenho verbo, então é só uma frase. Agora, se eu digo o assunto cai bastante em prova, ao dizer que o assunto cai bastante em prova, você observe que aqui eu tenho o verbo cair. Então, isso aqui representa apenas uma oração. Por que isso representa apenas uma oração? Porque nós temos aí um único verbo. E quando eu tenho uma única oração, eu tenho aquilo que se chama período simples. Então, o período é simples quando ele tem, quando ele é constituído por apenas uma oração. Então, estudou o conteúdo e fez as questões. Isso também é um outro enunciado que tem um sentido. Estudou o conteúdo e fez as questões. Aqui eu tenho uma forma do verbo estudar, aqui eu tenho uma forma do verbo fazer. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Em outras palavras, o número de orações ele é determinado pelo número de verbos que compõem um determinado período. E é por esse motivo que, se eu tenho duas orações, aqui nós temos um período composto. Tenho a impressão de que você, quando olha para a sua vida escolar, você se lembra, mesmo que você não saiba, de ter ouvido falar de período simples, período composto,
de oração coordenada, de oração subordinada substantiva, de oração subordinada adverbial, ou de oração subordinada adjetiva. Já deve ter ouvido falar de oração principal, de oração desenvolvida, de oração reduzida, para a pessoa que tem até aflição disso aí, ok? Se serve de consolo, a Fundep não costuma cobrar, na maioria das suas questões, o nome tradicional das questões do período composto. Ela costuma cobrar o sentido. Observem que entre a oração número 1 e a oração número 2, eu tenho aqui um E. Essa palavrinha, ela une as duas orações. Vamos colocar um asterisco aqui. Isso é o que se chama de conectivo. Ou isso é o que a gramática tradicional chama de conjunção. Então, o que é uma conjunção? O que é um conectivo? É esse elemento que conecta, que une, que liga as duas orações de um período composto e a partir da qual, dessa palavra, né, a gente pode identificar a ideia. Você pode não encontrar o nome oração coordenada sindética aditiva, mas você pode encontrar a ideia de adição. Você pode não encontrar o nome oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, mas você pode encontrar a ideia de tempo, ok? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Aí na tela, quando eu pedi para você baixar o arquivo, é porque, óbvio, que toda prova, não só da Fundep, mas toda prova de concurso, começa com um texto. E o texto dessa prova, ele teve, ele disse o seguinte: a repatriação de patrimônio cultural oriundo de antigas colônias virou tema de discussão em Portugal, depois de repercutir em outros países europeus. Ponto. Até esse ponto aí nós temos o primeiro período. E no primeiro período eu tenho virou, que é um verbo, circule aí para mim, você que baixou o PDF, e tenho repercutir, que é outro verbo. Então, se eu tenho aí dois verbos, eu tenho o meu primeiro período do texto, um período composto. Ok? Agora, o 2, olha o 2 na tela. Diz assim: o país se prepara para fazer um levantamento junto a museus lusitanos, mas ainda não fez qualquer promessa de que, de fato, devolverá peças hoje pertencentes ao acervo português. Prepara, circulem, é o primeiro verbo. Fazer, circulem, é o segundo verbo. Fez, circulem, é o terceiro verbo. Devolverá, circulem, é o quarto verbo. Então, o período 2, que começa lá com o país e termina em português, é um período composto por 4 orações. E aí, eu destaquei essa que está em vermelho. O país se prepara para fazer um levantamento junto a museus lusitanos. Então, você observe que o prepara é o primeiro verbo e o fazer é o segundo. Unindo estas duas orações, eu quero que vocês grifem aí o para. Então, o estudo dos conectivos é o que nós vamos fazer. Eu não sei se você se lembra, mas esse para, ele vai imprimir para mim a chamada ideia de finalidade, ou que a gramática tradicional chama de oração subordinada adverbial final. Dificilmente você vai encontrar esse nome na Fundep, mas finalidade você pode. Ou ainda, o período apresenta uma ideia de objetivo. Não é oração objetiva. Mas quando eu tenho uma meta, quando eu tenho uma finalidade, eu tenho um determinado objetivo a atingir. Ou ainda, ideia de propósito. Nós não temos a oração subordinada adverbial proposital, mas o meu propósito é passar na prova. Eu tenho essa finalidade, essa meta, esse objetivo. Ou ainda, esse fim. Não é fim de acabar. É o fim do famoso, os fins justificam os meios. Quer dizer, tudo que você fizer, da maneira que você fizer, para atingir o seu fim, essa finalidade, esse objetivo final, ele justifica qualquer coisa que você faça para consegui-lo. Então, os fins justificam os meios.
Tudo que você fizer está perdoado. E aí, meu amigo, eu quero que você veja essa frase aqui, olha. Finalmente publicaram o edital. Você, às vezes, é iludido pelas bancas que destacam palavras como finalmente e associam isso aqui a uma ideia de finalidade e você vai achar que é verdade, porque a palavra finalmente e a palavra finalidade são duas palavras que se parecem. Só que para ter uma ideia de finalidade é preciso haver um período composto. E aqui é um período simples. A palavra finalmente não é de finalidade. Quando eu falo, olha, finalmente publicaram o edital, eu estou dando a entender o seguinte, isso demorou tanto, mas demorou tanto, e agora, até que enfim, o edital saiu. Então, quero que você saiba que esse finalmente exprime uma circunstância de tempo, nunca de finalidade. Ou, de repente, quando você vê isso aqui, olha, enfim, o povo tem o que merece. Quando eu faço uma frase como essa, e quando eu começo com o conectivo enfim, você é induzido a achar que isso também é finalidade, que não é. Ou a pessoa pega enfim, que se parece com fim, escreve que é fim, você não acredita. Eu só uso a palavra enfim. Depois que eu fiz uma série de comentários, depois que eu avaliei que o povo teve a oportunidade de reivindicar seus direitos, não reivindicou, que o povo teve a oportunidade de redimensionar os seus caminhos e não redimensionou, que o povo poderia ter feito alguma coisa e o povo não fez, então o povo levou ferro. Enfim, o povo tem o que merece, não reclama não. Teve a oportunidade, não fez. Então, isso é normalmente um conectivo que a gente apresenta como um conectivo de conclusão. Então eu quero que você não caia no golpe do finalmente e do enfim. Quero que você volte ao texto comigo, olha lá, e veja o que está dizendo assim. O país se prepara para fazer um levantamento junto a museus. Circulem esse para, ou grifem, e coloquem aí, ó, ideia de finalidade. Escrevam aí, ideia de finalidade. Que aí, meu amigo, eu quero que você saiba que o para, ou o para quê, se ele for sinônimo do a fim de, ou do a fim de quê, estes dois conectivos, sim, eles são importantes para você guardar, porque esses são conectivos de finalidade. Então, o para só é de finalidade quando ele for sinônimo de a fim de. E lembrando que esse a fim de finalidade é sempre escrito separado. Com finalidade de. Com objetivo de. Nada de escrever a fim, tudo junto. Então, por exemplo, matriculou-se no curso para preparar-se bem. Quer dizer, ele fez uma matrícula no curso com objetivo, como intenção. Ele fez essa matrícula, ó, a fim de se preparar bem. Isso quer dizer que nós temos aqui uma oração com a ideia de finalidade. Numa prova tradicional, aqui estaria escrito assim, oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo. Nossa, pessoal, eu até tenho um troço se eu encontrar isso na hora da prova. Não precisa ter um troço. Se você sabe que para é finalidade, se tiver escrito oração subordinada, adverbial, final, você sabe que está certo. Ah, mas esse negócio de reduzida de infinitivo, gente, preparar, reconhecer, sorrir, supor, esses verbos que terminam em R, são chamados de infinitivo. Como preparando, o reconhecendo, o dirigindo e o compondo são o gerúndio.
Tá? E outra coisa, se eu não tiver um quê no para quê, ou se eu não tiver o quê no a fim de quê, o verbo depois tem que ser no infinitivo. Né? Então, assim, olha, a fim de que possamos, concluir o tema, solicitei mais 3 horas. Então, quando eu digo isso aqui, a fim de que possamos concluir o tema, solicitei mais 3 horas. Aqui, ó. Eu solicitei mais 3 horas com um propósito. Eu solicitei mais 3 horas como intenção. Qual foi o propósito? Terminar o curso. E aqui eu tenho a fim de que possamos. Aqui eu tenho para preparar-se, ou para que se preparasse bem. Se tiver o que, o verbo conjuga. Se não tiver o que, o verbo fica no infinitivo. Mas anotem aí a primeira ideia, a primeira relação lógico-semântica do período composto, que é a ideia de finalidade. Beleza? Na tela. Naquele fragmento, eu destaquei outra oração em verde, mas ainda não fez qualquer promessa. Por que eu estou dizendo que isso aí em verde é uma oração? Porque tem um verbo fez. Toda oração tem verbo. Agora você vai circular ou grifar o mas, que é o segundo conectivo que nós temos aí. Temos o conectivo para e temos o conectivo mas. E aí, para você que não se lembra mais, é importantíssimo você saber esse segundo conectivo. O mas indica a segunda ideia que nós vamos ver, que é a chamada ideia de adversidade. Ou que a gramática tradicional chama de quê? Oração coordenada sindética adversativa. Calma! Se você sabe o que é adversidade, o nome oração coordenada sindética não vai fazer a menor diferença. Agora, é importante que você saiba que dentro da palavra adversidade, quem já tem aula comigo já sabe disso, eu sempre chamo atenção, esse que eu grifei de azul é o mesmo radical da palavra adversário. E quando você tem que enfrentar um seu adversário, você tem que enfrentar um seu oponente. Então, a ideia de adversidade, às vezes vem com o nome de adversidade, mas às vezes vem com o nome de oposição. Não existe oração coordenada sindética opositiva, mas a ideia de oposição é a ideia de adversidade, cujo principal conectivo é o mas. E posso te garantir que a ideia de adversidade é, sim, a ideia que mais cai em prova. É por isso que eu aconselho sempre você a decorar os conectivos, que são o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto e o no entanto. Olha, existem outros conectivos que marcam oposição, mas os de adversidade são esses. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Outra coisa, tem muita questão que eles pegam uma frase de prova e mandam reescrevem as frases para você descobrir qual foi a reescritura que não funcionou ou que funcionou. Então, no lugar do mais pode entrar um porém. No lugar do porém pode entrar um no entanto. No lugar do no entanto pode entrar um todavia. Esses conectivos, eles são intercambiáveis. O que é um intercâmbio? É uma troca. Todo conectivo de adversidade pode ser substituído por qualquer outro deles sem que eu faça nenhuma modificação. E a última coisa, saiba para a sua utilização de linguagem escrita, que é obrigatório que se coloque uma vírgula antes, hein? Não é depois, não, de todos os conectivos de adversidade. Então, eles sempre devem ser precedidos
Não é seguidos não, viu? De vírgula. Então, se você, numa questão de pontuação, tiver um fragmento de adversidade com um desses conectivos e ele não tiver vírgula, a frase estará mal pontuada. Vamos lá na tela? Olha aí, ó. Antes desse mas, tá vendo a vírgula depois de lusitanos? Circula essa vírgula e coloque aí, ó. Vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória, porque todo conectivo de adversidade tem uma vírgula que o precede, que é obrigatória. Ok, gente? Terminamos assim a nossa primeira aula. Cada aula deste curso, cada aula de todos os temas desse curso, terá uma duração aproximada de 20 minutos. Por quê? Porque é um tempo que você consegue se concentrar, é um tempo que você consegue aproveitar a sua hora de almoço, é um tempo que você consegue, no final do dia, assistir. Está disposto, quer assistir a 40 minutos? Assista. Mais de 40 minutos já é forçar a amizade. Eu sugiro que você veja 1 ou 2 de cada vez. Mas se você conseguir assistir a um deles, bem assistido, vale mais a pena. Tá bom? Quando quiser, retorne para a gente ver a aula 2. Até